Eu estou muito feliz de estar aqui e eu estou feliz também pela oportunidade de poder aprender na prática através dos grandes desafios que Deus tem me dado, né? Eu acho que é um grande desafio você aceitar um tema para pregar aqui em um período curto, porque a quantidade de mudanças que precisam ser geradas na sua vida são muito grandes. Se as pessoas te derem uma semana para pregar um tema como esse, eu vou quebrar com uma semana dessa, porque é muita coisa que precisa mudar na minha vida em um tempo muito curto. Antes de nós começarmos, eu queria convidar vocês que puderem para se sentarem aqui mais perto, nesse lado, aqui à esquerda, por favor. Eu não me sentia assim tão sozinha, né? Um vácuo assim. Tranquilo? Então é o seguinte, a gente vai começar falando sobre o jejum, depois nós teremos algumas perguntas, e no final a gente vai ter uma palavra que parece mais com pregação e aplicação, tá ok? Então primeiro vamos esclarecer algumas questões, tá tranquilo? Mas antes vamos orar mais uma vez, amém? Pai, nós não temos nada para te oferecer de bom. O Senhor é Deus e nós não somos. O Senhor é santo, Pai, e nós somos pecadores no Senhor por saber, Pai, que a sua graça nos basta. Ser conosco essa noite, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, transforma, Pai, todo o nosso ser para a honra e glória de Jesus. Eu quero pedir que o seu Espírito Santo se faça presente aqui nessa noite. Pai, porque sem o Senhor, Pai, nada disso que a gente está fazendo aqui vale a pena. Seja o Senhor, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, então começando aqui com a nossa exposição, você pode passar? Mais um? Acho que eu vou pedir mais um várias vezes. Eu acho que a gente está tendo um probleminha aí. Pronto. Obrigada. Então, primeiro sobre a abrangência. Irmãos, jejum não é uma coisa só de crente. Jejum não é uma coisa só de cristão. Outras culturas no mundo todo fazem jejum. Os judeus já faziam jejum antes da gente. Os muçulmanos fazem jejum, é o Ramadã. Os hinduístas fazem jejum. Muitas tribos e raças fazem jejum. E isso não está limitado só a gente. Tá? Se você procurar, ainda que seja uma tribo muito longe daqui, seja um país insular, seja uma sociedade bem precária, eles fazem jejum também. Então, não é alguma coisa que surgiu com o cristianismo, tá? Geralmente isso quase sempre está relacionado com religiosidade, com a questão de Deus, com expiação de pecados ou com alguma coisa que não está boa. Ninguém jejua porque está feliz, isso é muito raro. Algumas coisas do jejum vieram mudar com Jesus e com a vinda de Cristo, mas em geral nessas culturas todas está relacionado a Deus. Tranquilo? Existe jejum por causa de saúde, existe jejum porque as pessoas fazem protesto político, por exemplo, né? A gente pode lembrar aqui de Mahatma Gandhi, existia um padre lá perto do Rio São Francisco, que porque o rio estava secando, ele também resolveu parar de comer. Então, isso pode acontecer, tá? Mas a nossa questão aqui trata sobre o jejum cristão, tá? E a gente vai focar nisso. Pronto. É sobre como isso implica para a nossa vida, nós crentes. Como isso altera a nossa fé, nós cristãos, tá? Então é uma coisa muito específica, diz respeito a nós, de uma maneira bem específica. Tá, vamos aqui conhecer então quais sejam os efeitos do jejum na nossa vida. Primeiro, gente, é importante ressaltar que ninguém faz jejum para passar fome. E a gente está aqui mais ou menos essa noite para desmistificar essas questões e saber como é que o jejum atua na nossa vida. Primeiro, o jejum e os seus desejos e a direção da sua vida. O jejum revela quais sejam os desejos do nosso coração e quão intensos eles são. Quando nós jejuamos e a dificuldade de nós jejuarmos, revelam de que maneira essas coisas nos impulsionam para a direita ou para a esquerda. Quais são as nossas vontades e quais escolhas advêm das nossas vontades a partir disso. Depois, o jejum trabalha a respeito das faculdades mentais das nossas preferências. Olha só. Jejum não diz só a respeito de abstinência de alimentos.
Você pode jejuar qualquer coisa que atrapalhe a sua espiritualidade, qualquer coisa que exerça domínio sobre a sua vida. Mas as nossas preferências, e especialmente quando a gente precisa fazer um sacrifício muito grande, ou algo que exige uma renúncia muito grande da nossa vida, a gente não faz assim de vez. O jejum nos ajuda nisso. Por exemplo, cada vez que eu vou fazendo uma escolha de renúncia, sequencialmente, progressivamente, eu estarei apto a fazer uma escolha que exija mais de mim no futuro. Isso aconteceu, por exemplo, com Abraão. Digamos que Abraão, por exemplo, jejuou um filho dele, porque Deus pediu. Se Abraão já não tivesse uma prática de obediência a Deus, de negar a si mesmo e de crer durante um certo período, fazendo muitas escolhas assim, dificilmente ele conseguiria de uma vez, de um dia para o outro, ouvir a voz de Deus e obedecer daquela maneira. Quando nós estamos atentos ao Senhor, sempre submissos a Ele, sempre nos exercitando nesse tipo de coisa, mais facilmente nós conseguiremos reconhecer e agir de uma maneira que agrada ao Senhor. Como se nós não estivéssemos limitados aos nossos próprios desejos. Depois, quem domina quem? Paulo fala uma coisa muito legal, bíblica, salutar para a gente, que é o seguinte. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas em todas as coisas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. O jejum revela o quanto certas coisas, certos alimentos, certas práticas que você tem, exercem domínio sobre a sua vida. Pedro fala assim, olha, toda pessoa é escrava daquilo que a domina. Se existe algo na sua vida que diz para você a direção que você tem que tomar e você não consegue dizer não a isso, está claro que isso é essa coisa ou esse hábito, isso que você tem mania de fazer, exerce um poder que era Deus que deveria estar exercendo. Então, algo toma o lugar de Deus na sua vida e dita o rumo para você. Quando você jejuma e percebe a dificuldade de dizer não para certas coisas, fica claro, com maior evidência e maior nitidez, quais sejam as coisas que são muito difíceis para você, quais sejam as coisas que controlam a sua vida. Tranquilo? Pode passar, por favor. Mais 1 e 2. Tá, outra coisa. Gente, um check-up do coração. O jejum nos ajuda a perceber o que há dentro de nós. Existem coisas no nosso coração que nós não percebemos, e existem coisas que nós não queremos perceber. Quando nós jejuamos, muitas dessas coisas vêm para fora. E a razão, às vezes, de nós não conseguirmos jejuar e procurarmos uma fuga para outro lugar é porque é muito difícil para nós estarmos sós e com Deus. E, às vezes, estarmos sós e com Deus e com fome. Como se não existisse algo superior que suprisse aquela fome que você tem e que você pegasse tudo isso que você não quer ver ou quer esconder e suprimisse com comida. Como se toda vez que você se sentisse um pouco decepcionado, em vez de levar isso para Deus, você come para se esquecer que está decepcionado. Muitas das nossas angústias, das nossas frustrações, muitos medos de que nós temos, nós transferimos isso para a comida. Muito da nossa ansiedade também vai para a comida diversas vezes. Nós não gostamos desse tipo de confronto. Então, é por isso que passar muito tempo pensando em Deus, sem ter um refúgio cerebral, porque toda vez que você come, isso foi uma coisa boa, especialmente, você tem aquela sensação de recompensa, sabe? Deus nos chama para jejuar para que a gente tenha o auxílio não dos nossos neurotransmissores, aquela sensação de recompensa que você sente, mas para que você tenha aquela sensação de que Deus está te auxiliando e que você tem o auxílio do Espírito Santo quando você está com Ele, jejuando. Amém? Mais um. Olha só essa citação de Piper. Para onde iremos nós? Todos nós aliviamos nosso desconforto usando a comida e cobrindo nossa infelicidade, fixando os nossos olhos na hora de jantar. É por isso que o jejum nos expõe por inteiro à nossa dor, nosso orgulho, nossa raiva. Mais uma citação dele. As coisas que descubro acerca da minha fé, da minha alma, são muito valiosas para a luta da fé. O jejum traz para fora dos lugares mais escuros da minha alma as insatisfações em relacionamentos, as frustrações do ministério, os medos dos fracassos, o vazio do tempo desperdiçado. Mais um. E exatamente quando o meu coração começa a se retirar para a deliciosa esperança de jantar com mais amigos na pizzaria, ela tranquilamente, a alma ou a fome, me lembra, esta noite não.
Nós, irmãos, nós mesmos, nós sendo crentes, nós nos refugiamos em muitas coisas que não são Deus. Deus afirma na sua palavra diversas vezes. Salmos diz isso muitas vezes. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu sou o refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus se afirma como refúgio. O salmista disse várias vezes, mas nós, por demasiadas vezes, nos refugiamos em coisas que não são Deus. Não significa necessariamente que sejam coisas pecaminosas. Não existe nada pecaminoso no alimento. Não existe nada pecaminoso no trabalho, por exemplo. Mas muitas vezes, quando nós não queremos ser confrontados com o Senhor, quando nós preferimos fugir para outro lugar, quando nós preferimos não ver aquilo que está dentro do nosso coração, a gente se refugia em coisas boas. Nós nos refugiamos em comida, nós nos refugiamos em muito trabalho, nós nos refugiamos em entretenimento, nós nos refugiamos em séries e seriados, nós nos refugiamos em atividades de igreja. Irmãos, nós vamos para muitas coisas que não são Deus. Não significa que essas coisas sejam erradas, não. Mas o jejum é aquele momento em que você está com aquela grande dificuldade, sua tarefa é árdua, as coisas são muito difíceis para você, ou você está muito triste, ou você está sendo tentado com alguma coisa e você não quer ver. Você poderia ir para casa depois do culto e orar mais depois daquela palavra bombástica que você ouviu aqui. Mas a gente prefere, não, já fiz a minha tarefa e eu não quero mais pensar nisso porque foi muito dolorido até agora. O jejum te chama disso. O jejum não te deixa escapar. Porque naquele momento, você pensa assim, eu estou jejuando hoje. Eu preciso passar um tempo com Deus. Existem pessoas, irmãos, que não conseguem passar tempo sozinhas. Agora, você imagina uma pessoa que passar tempo a sós e depois passar tempo a sós com Deus. Para muitas pessoas isso é muito difícil. É por isso que ele fala assim no livro, Piper, né? Ele escreveu um livro que é intitulado A Mensagem dessa Noite, que é Jejum, Fome por Deus. É nessa hora que você pensa assim, nossa, eu não vou ter esse refúgio. Será que eu vou encontrar graça suficiente diante de Deus? Será que eu vou sentir que eu sou pleno no Senhor, ainda que eu não esteja buscando entretenimento nessa hora? Será que eu vou conseguir satisfação no Senhor enquanto eu jejum? Nessa hora, a sua alma te lembra, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Por isso, para onde iremos nós? O jejum nos ajuda a não escaparmos do Senhor. Amém? Mais um. Queria abrir com vocês aí, Lucas 14, 16 a 21. Quem achou, diga que bom. Amém. Quem não achou, diga vai ficar bom. Todo mundo achou. Amém? Vamos começar aqui? Diz assim, ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Jesus está contando sobre isso, falando especialmente sobre os judeus, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a história aqui que a gente pode tirar é o seguinte, Deus chama as pessoas para um banquete, mas essas pessoas dizem não querer participar do banquete por estarem ocupadas com outras coisas. Em outras palavras aqui, irmãos, essas pessoas não têm fome do que Deus oferece. E essas coisas que estão ocupando a vida das pessoas não são coisas ruins. Um campo, uma junta de bois, um casamento. Quem é que não queria essas coisas? Quem é que não luta por essas coisas? Quem é que não está orando a Deus a respeito dessas coisas? O problema aqui é quando nós substituímos a nossa fome por Deus com a nossa fome pelas coisas que Deus dá. O nosso grande problema é de transformar aquilo que não é Deus em Deus. O nosso grande problema é olhar para as coisas que Deus dá como se elas fossem melhores do que aquilo que Deus é para a nossa vida. Quando Jesus mostra essa parábola aqui, ele fala assim, olha, as pessoas hoje se dizem cristãs, ou se dizem tementes a Deus,
mas elas não desejam Deus. Se existe algo na sua vida que você tem orado a Deus com mais intensidade do que o próprio Deus, talvez essa coisa pela qual você tenha orado esteja ocupando o lugar de Deus na sua vida. Aqui, Deus oferece um banquete, mas as pessoas estão entorpecidas com coisas que não são Deus. Existe alguma coisa pela qual você ora mais intensamente do que pelo próprio Senhor Jesus? Existe alguma coisa na sua vida que é mais desejável do que o próprio Senhor Jesus? De verdade, se chegasse aqui agora um anjo, falasse assim, olha, para cada um de vocês, esse que sou enviado, vou dar para vocês um pedido a fazer e vai ser realizado. O que você pediria? Eu sei certamente que você pediria. Você pediria aquilo pelo qual o seu coração anseia, porque o apetite vai ditar a direção da sua vida. Aquilo que você mais deseja, pelo que você mais tem fome, vai ditar qual seja o seu desejo. Se aquilo pelo qual você tem fome não é o Senhor, esse vai ser o seu desejo. Jesus está falando aqui nessa passagem que as pessoas estão satisfeitas com aquilo que não é Deus e elas perdem a sua fome e deixam de participar de um banquete maravilhoso por coisas que são passageiras e desse mundo. Vamos em frente. Jesus e o jejum. Queria convidar vocês para abrir lá em Mateus 9. E a gente vai ver vários versículos aqui em Mateus, tá? Mateus 9. Versículos 14 a 17. Quem achou diz amém. Amém, diz assim. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos. Vou ler o 14. Desculpa aqui que eu pulei, tá? Diz assim. Ninguém me falou, meu Deus. 14 a 17. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estarem tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se consertam. Jesus está falando aqui a respeito de como o jejum era usado antigamente, no Antigo Testamento, e como ele é usado agora, a partir da Nova Aliança. Irmãos, a verdade é que, antigamente, o jejum era sempre associado a algo muito triste. Era quando alguma coisa não andava bem que os judeus costumavam jejuar. Era quando existia uma ameaça de guerra, era quando existia um perigo de morte, era quando as coisas estavam caminhando para um lado muito ruim, as pessoas corriam para Deus em jejum e oração e se arrependiam. Deus, inclusive, na sua palavra, instituiu um dia de jejum lá em Levítico, um dia no ano no calendário, para os judeus se humilharem. A expressão na Bíblia está se humilharem, e os judeus entendem isso como humilhar-se em jejum. Está lá, uma vez no ano. Vem essa questão aqui para Jesus. Ele fala assim, gente, entenda aqui o que está acontecendo. Ninguém fica triste durante uma festa de casamento. E Jesus está falando assim, eu sou noivo. Tudo que estava escrito a respeito de mim no Antigo Testamento está se cumprindo hoje aqui. Esse é o momento para festejar e não para se entristecer. Jesus ressignifica aquilo, apontando para aquele novo tempo que ele estava vivendo. É aquele novo tempo que estava acontecendo. Tudo o que estava acontecendo ali era muito marcante para ser um momento de tristeza. Mas ele diz assim, olha, haverá dias em que eles terão que jejuar. Tranquilo, mas o que fica para nós aqui é o seguinte, o nosso jejum hoje, ele é baseado na obra de Jesus. Os judeus ainda não tinham Cristo quando eles jejuavam. Essa promessa de que Jesus viria se cumpriu, e é com base em tudo que Jesus já fez que o nosso jejum se baseia. Porque se nós tirarmos essa base do que Cristo fez, nós estaremos jejuando por motivos errados, ou confiados na nossa justiça própria, ou entre outros motivos que nós usaremos para alicerçar o nosso jejum e que eles não serão legítimos diante de Deus. Quando Jesus fala isso aqui, ele está, entre outras coisas, nos ensinando a jejuar por causa do que ele fez. Então, nosso jejum, o jejum cristão, se baseia na obra de Cristo.
Amém? Mais um. Mateus 6, do 6 a 18. Quem achou, diga pão. Amém? Diz assim, Mateus 6, do 6 ao 18. Diz assim, 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Assim, sim ao teu pai em secreto, e teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Sabe o que é interessante dessa palavra? Que Jesus ensina como eles devem jejuar, mas tem um negócio aqui que está muito enfático, é o seguinte, quando jejuardes. Algumas pessoas têm dúvidas se o cristão hoje deve jejuar ou não, se isso era só dos judeus ou não, mas a Bíblia é muito clara que Jesus esperava que os discípulos dele jejuassem, que não era naquele momento em que ele estava presente, mas um momento posterior. Por isso ele diz assim, olha, quando jejuardes. Você sabe que existem muitas pessoas que elas levam a sério a fé e a palavra e a oração, mas elas não levam muito a sério o jejum. A gente vai perceber que o jejum é mais um instrumento, tá? Que Deus deu para a gente para que a gente pudesse santificar. Deus espera que a gente use esse instrumento. Por isso Jesus fala assim, olha, quando jejuardes, faça assim, 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 assim. Tá? Então a primeira coisa que Jesus nos instrui é que nós precisamos jejuar para que sejamos vistos por Deus e não pelos homens. O que está claro aqui é que o jejum não tem que ser uma coisa para ser exibida, para ser exposta ou para ser usada como algo que traga glória para você mesmo. Essa é uma das motivações ilegítimas que a gente vai ver à frente. Aí talvez alguém pense assim, não, eu já sei disso, né? Talvez você sabe, mas pode ser que exista gente que não sabe. Você sabe que às vezes nós fazemos muitas coisas para impressionar a gente, fazemos muitas coisas para impressionar homens, e Jesus fala assim, olha, teu pai que te vê em secreto te recompensará. E essa é a instrução que Jesus está dando. Mas vamos aqui para frente. Próximo. Jejuando. Mateus capítulo 4. De 1 até o 4. Amém? Diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você já parou para pensar que Jesus, sendo Deus, sendo totalmente perfeito, o segundo Adão, infalível, totalmente santo, Jesus jejuou para vencer a tentação? Já parou para pensar quantas vezes nós tentamos vencer tentações e lutas na nossa vida com o nosso próprio braço? Jesus, mesmo sendo Deus, a Bíblia diz aqui que Jesus foi direcionado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Tudo na vida de Jesus foi com a direção do Espírito Santo. É óbvio que Jesus jejuou com a direção do Espírito Santo. Se nós tivermos noção de quão crítico esse momento aqui era, a gente ia tremer na base e fazer assim, ó, se Jesus perdesse para Satanás aqui, a gente não ia estar aqui hoje, você sabia? Que isso aqui era fundamental para a gente estar aqui hoje. Que o ministério de Jesus começa a partir desse momento em que ele está com Deus jejuando e vencendo Satanás assim? Já parou para pensar quantas coisas você tem lutado na sua vida e guerreado muito e orado a Deus, meu Deus, que talvez nunca tenha lançado mão desse instrumento que Deus deu? De abnegar-se, dizer não a outros tipos de fome, para que a sua fome por Deus cresça, para que Ele se revele a você e você vença como Jesus venceu aqui. Não só porque Jesus sabia a palavra, porque Jesus vence aqui sempre, está escrito, está escrito, está escrito. Mas quando Jesus fala assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem, que procede do Senhor. Também está implícito aqui o seguinte, irmãos, como Jesus dissesse assim, olha, Deus é o meu sustentador, Ele é que me alimenta, mas eu tenho muito mais fome de Deus do que das coisas que Deus faz. Eu tenho muito mais fome de Deus do que dos milagres que Deus pode fazer, transformando essas pedras em pães. Você tem fome de Deus,
Ou você tem fome das coisas que Deus pode fazer por você na sua vida, na sua caminhada, no seu ministério, no seu casamento, nos seus estudos, na sua carreira? Deus é infinitamente melhor do que as coisas que Ele mesmo dá. Deus nos chama a termos mais fome dEle do que das coisas que Ele pode dar e pode nos proporcionar. Amém? Em frente, motivações ilegítimas. Justificação própria. Irmãos, ninguém pode dizer que é crente porque jejua. E eu não posso me afirmar diante das pessoas dizendo eu sou crente porque eu jejuo 2 vezes na semana. Como aquele fariseu fazia, vocês lembram? Deus, eu te dou graças porque eu não sou como esse homem aí. Porque eu oro tantas vezes, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes na semana. Sabe, muitas vezes nós fazemos coisas para que, olhando para esse tipo de rotina, olhando para esse tipo de hábitos, a gente não tenha que se analisar mais profundamente e entender o que está acontecendo na nossa vida. Às vezes, alguém pode usar o jejum como um ponto para esconder outros pontos. Falou assim, não, mas eu jejum, eu vou para a igreja, eu dou dízimo, não, está tudo bem na minha vida. Ninguém pode se garantir jejuando, tá? Não use isso para se justificar diante do Senhor. Em frente. Ascetismo. Queria ler com vocês aí 1 Timóteo 4:15. Isso. De 1 a 5, desculpa. Obrigada, gente. Amém? Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecerem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com graças e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Sabe que na igreja de antes, e às vezes isso acontece até hoje, as pessoas colocavam algumas coisas que eram boas só porque eram prazerosas como ruins. Uma dessas coisas era comer, por exemplo. Então, alguns se achavam mais santos do que outros porque eles não experimentavam tantos prazeres lícitos, como era comer, por exemplo. Tá? Então, aqui nessa passagem, Deus quer trazer para a gente a noção de que assim, comer não é errado. Tá? Se o fato de você decidir por uma vida parecida a de um monge não vai fazer de você uma pessoa mais santa do que alguém que vive socialmente e que desfruta de coisas socialmente. O fato de você ir na pizzaria e comer com seus amigos não faz de você assim menos santo do que a pessoa que optou por não ir porque ela está jejuando, por exemplo. Amém? Em frente. Colossenses 2, 20 a 23. Vamos lá. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Aí. Se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Você sabe que, às vezes, nós colocamos a nossa confiança em coisas que Deus deu, mas que não são Deus. Você sabe que eu preciso, em última instância, crer no Senhor com toda a minha força, crer no Senhor com todo o meu coração e não colocar a minha força na minha disciplina própria. Porque se eu conseguir jejuar com uma certa periodicidade e vou achar que aquilo que eu estou fazendo vai me santificar, eu estou errada. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, você não pode se gloriar de conseguir jejuar. Nós precisamos lembrar que disciplina, ou domínio próprio, é um fruto do Espírito Santo. Se Deus te dá condições, disposição, fervor e vontade de dizer não a certas coisas, para glorificá-lo e desejá-lo mais, isso vem do Senhor. E não há glória própria, e não há comparação para que você use e fale assim,
mas eu consigo tantas vezes, e meu irmão aqui do lado consegue tão poucas vezes. Eu acho que eu estou caminhando mais perto com o Senhor, e eu acho que eu estou até alguns metros mais perto da santidade do que essa pessoa. Isso também é falso, também é mentira, essa é uma motivação ilegítima. Again, mais um. Fazendo de Deus um marido traído. Isso é muito sério, eu já conversei com vocês aqui no começo, mas o livro que a gente usou como base para essa exposição, ele trata disso de uma maneira assim, muito enfática. Olha só, o Tiago fala assim, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjarem nos seus próprios prazeres. Depois ele diz assim, infiéis, não sabeis, pois, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, far-se-á inimigo de Deus. Fala assim, aquele que quiser ser amigo do mundo. E ele fala assim, infiéis. Olha só, infiéis é a expressão que conecta com esse texto aqui. Toda vez, irmãos, que nós desejamos coisas intensamente, para nos relacionarmos com essas coisas e desejarmos intensamente essas coisas, nós vamos a Deus como quem vai a um marido, pedindo assim, me dá um amante, porque você não me satisfaz. Piper usa assim, muito abertamente, ele assim, as pessoas pedem bênçãos e coisas a Deus para fazer amor com essas coisas, como se um marido que elas têm não a satisfizesse. Existe alguma coisa na sua vida que você está esperando acontecer para se sentir pleno? Existe algo que você espera muito intensamente que aconteça, porque até agora você é crente, mas não é feliz. Essa coisa na sua vida não vai te satisfazer nunca. Se Deus não te satisfazer agora, de acordo com o que Deus fez, com o que Cristo fez, com a obra que Deus oferece para a sua vida, não existe nada mais que vai preencher esse espaço aí. Muitos de nós pregamos para as pessoas assim, porque existe um vazio no coração do homem que só Deus preenche, que é do tamanho de Jesus. Irmãos, muitos de nós temos andado com um vazio que é do tamanho de Jesus e que nós estamos tentando preencher com as bênçãos que Deus dá. Você sabe que Deus pode fazer muitas coisas por nós, e é lícito e é bíblico que nós peçamos, imploremos e suplicamos ao Senhor por tudo isso, mas eu queria deixar para você claro, isso não vai satisfazer você. Isso é como um carboidrato simples, que você come e daqui a pouco já está com fome. Não satisfaz. Isso não vai deixar você alegre eternamente. Vai dar para você uma nova experiência, diferente, mas depois você vai voltar para aquele mesmo patamar, ou talvez o patamar ainda mais baixo, de grande necessidade, sempre tentando satisfazer algo dentro de você com algo que não é Deus. Tá? Então, pronto. Não faça de Deus um marido traído. Depois, imagem, maquiagem, automatismo. Mais um, tem um versículo embaixo. Vocês podem ler, por favor? Pegadinha. Uhum. Guardai-vos de exercer a vossa justiça com o fim de serem vistos pelos homens. Tem um versículo na Bíblia que me choca muito, que tem a ver com esse, que é o seguinte. Jesus fala assim, olha, não podeis crer se buscais a glória um dos outros. Jesus fala assim, olha, essas pessoas que buscam ser vistas pelas pessoas, recompensa de homens, elas já receberam a sua recompensa. Irmãos, toda vez que nós fazemos coisas, não para que Deus veja, mas para que pessoas vejam, a gente perde o foco disso aqui. Sabe, às vezes eu faço alguma coisa porque eu quero ser aprovado pelo meu namorado, pela minha namorada, pelo meu pastor, pelo meu líder, porque eu preciso que alguém note. Sabe, essa é uma motivação ilegítima, fazer alguma coisa para ser vista pelos homens. Quando o crédito falta, quando alguém diz assim, quem fez isso foi fulana, quem fez isso foi ciclano, você se sente assim muito mal, assim, eu não apareci, agora não vou fazer mais. Isso não vem de Deus, é uma motivação legítima. Mas fica a pergunta aqui, mas assim, ninguém nunca pode saber que eu estou jejuando? E aí assim, tipo, alguém ficou sabendo e o jejum perdeu o valor, porque era secreto e agora não é mais. Não necessariamente, a gente vai perceber que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento,
as pessoas jejuavam de uma maneira coletiva. O grande destaque aqui no versículo é o seguinte: com o fim de serem vistos pelos homens. Porque, por exemplo, se você é casado, eventualmente seu cônjuge vai saber que você está jejuando, né? Mas Jesus dá instruções claras lá, já no começo, no outro versículo que a gente leu, que ele diz assim: olha, quando você jejuar, não fica mostrando assim por fora que você está jejuando, não. Vestindo pano de saco, né, com a cara toda assim suja. Não, primeiro você lava o rosto, se vista bem, para que ninguém fique notando que você está jejuando. Seu pai que estiver em secreto, te recompensa em secreto. Tá? Está em Mateus 6:1. Motivações legítimas. Agora vem a parte boa. Olha só. A questão não é tanto se jejuamos, mas se ansiamos por Deus. Tem um erro aí. Dessa maneira, se ansiamos por Deus. Vocês podem ler, por favor? No 3, está muito fraco. Vocês parecem que estão jejuando. Eu vou ler aqui mais perto, então. A questão não é tanto se jejuamos, mas se ansiamos por Deus dessa maneira, a assistência de que precisamos, acima de tudo, de toda cura, de toda segurança financeira, de todos os sucessos de emprego, de toda a orientação de carreira, de toda a harmonia relacional, é a assistência divina para ver e saborear a glória de Deus em Cristo. Sabe que o nosso grande desafio de jejuar não é tentar fazer Deus nos abençoar, não. Você fala assim: olha, não deu certo com oração, só orei por isso até agora. Então agora eu vou orar e jejuar para ver se eu faço mais pressão. Você não faz mais pressão em Deus quando você ora e quando você jejua. Nosso grande desafio ao jejuarmos é estarmos mais satisfeitos no Senhor, apesar de Ele dizer não para aquilo que nós pedimos quando nós jejuamos. O nosso grande desafio ao jejuarmos é manter a nossa fome por Deus acesa e não pedir que Deus tire a nossa fome com alguma coisa que Ele possa dar. Mas é dizer para Deus o tempo todo: Deus, eu tenho sede do Senhor, eu tenho fome do Senhor e eu quero que a minha fome do Senhor, pelo Senhor, continue viva e continue efervescente, mas me satisfaz do Senhor. O jejum reorienta o seu coração para que você e eu estejamos satisfeitos no Senhor e não só naquilo que Ele nos dá, e não naquilo que Ele nos dá. Mais uma ótima dica. Será que a minha fome é de Deus? Será que a minha fome é por aquilo que Deus dá? É a oração que Jesus nos ensinou. Jesus começa orando assim: olha, quando vocês orarem, era assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Se esse tipo de pedido faz sempre parte da sua oração, que Deus seja santificado, glorificado, santificado seja o seu nome, que o reino de Deus venha. Se está sempre na sua oração, Deus abre as portas para o Evangelho, salva muita gente. Se você sempre pede para que, de novo, santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade, que o reino de Deus venha. Seja feita a sua vontade aqui, como é feita lá, nos céus. Deus, faz a sua vontade. Deus, faz a sua vontade no Brasil, faz a sua vontade na minha igreja, faz a sua vontade na minha vida. Por favor, Deus, faz a sua vontade. Se esses 3 pedidos geralmente estão na sua oração, possivelmente a sua oração está sendo orientada pelo Senhor para que os outros pedidos estejam debaixo da soberania de Deus e para que a sua fome por Deus continue alta e a sua fome por outras coisas continue no devido lugar. Amém? Uma ótima dica. Próximo. Desejando o que não é Deus por amor a Deus. Irmãos, não significa que o fato de eu pedir para passar no concurso não seja algo divino e santo. Não significa que orar para ter um cônjuge seja algo que não seja assim uma razão nobre e agradável a Deus. Não significa, não. Tudo, irmãos, todas as nossas necessidades, todas precisam ser levadas diante do Senhor. Não há nenhuma necessidade que seja assim muito pequena para não ser levada diante de Deus. Como se alguém dissesse assim: não, Deus é tão nobre que eu nem vou pedir oração por isso aqui, né? Vou pedir oração só pelas coisas assim. Deus nos dá um avivamento. Amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, o fato de você ter necessidades e colocar diante do Senhor não diminui a sua oração. Não diz que a sua oração é legítima. Deus conhece seu coração, tá? Mas o foco aqui é o seguinte: toda vez que você pede alguma coisa a Deus, você está preocupado com a glória de Deus? Sempre que você ora por alguma coisa, você está assim: de que maneira Deus pode ser glorificado nisso? Como é que isso aqui vai refletir a glória de Deus? Fica a dica, esse é um ótimo filtro. Próximo. Muitos exemplos na Bíblia de como as pessoas jejuaram. As pessoas jejuaram na Bíblia por proteção. As pessoas jejuaram na Bíblia por arrependimento,
Por exemplo, eu poderia citar aqui para vocês, Nínive foi um caso de um povo que nem era do povo do Senhor, que creu, se arrependeu com jejum e humilhação, e Deus poupou toda aquela cidade de uma grande ira. A gente tem exemplos, por exemplo, como Esdras, como Neemias, que pediram a proteção de Deus num determinado período, para sair de um lugar e para ir para outro. Esdras fala assim, olha, eu fiquei constrangido de pedir a ajuda do rei, porque ele já tinha feito muito por nós, então, assim, eu pedi a Deus a bênção, suplicamos de Deus a bênção, para que Ele nos desse segurança, para que a gente chegasse aqui, até lá em Jerusalém, e Deus nos foi favorável. Então, amém, glória a Deus. Pessoas jejuaram, irmãos, na maioria das vezes, porque elas tinham diante delas uma demanda enorme, que elas não conseguiriam satisfazer, tá? Então, fica aí a dica. Existe alguma coisa muito grande na sua vida que parece, assim, impossível de transpor? A Bíblia diz que Josafá, um rei de Israel, quando ameaçado pelos moabitas, amonitas e outro povo, que juntos macumunados tentaram atacar o povo de Deus, ele teve medo. Você já sentiu medo? Você já sentiu ansiedade? Ele teve medo e buscou ao Senhor e apregou um jejum em toda a nação. Você se sentiu ansioso por alguma coisa? Como se você antecipasse até a fome de amanhã, hoje? E a Bíblia diz que Deus deu vitória a Josafá. De maneira tal que os amonitas, moabitas e o outro povo que estavam macunados, eles se mataram. E os judeus chegaram, os corpos estavam lá no chão, e eles só pegaram os despojos e demoraram 3 dias para fazer isso. Seja lá qual for a guerra que você está vivendo na sua vida, Jesus venceu, temendo a Deus no deserto, venceu o diabo, através de jejum. A gente encontra pessoas na Bíblia e grupos e povos do Senhor em determinados períodos vencendo grandes batalhas através de jejum. Faça você também uso disso. Próximo. Jejuar pela volta do rei. Venha o teu reino. Você sabia que Maranata é uma palavra original do idioma de Jesus, que é uma das poucas palavras que foi conservadas nas traduções do Evangelho no grego? Porque as pessoas usavam muito isso. E era um desejo delas de que Jesus voltasse logo. Mas nós não oramos muito por isso, não. Nós oramos muito pouco por isso. E nós, na verdade, eu me arriscaria a perguntar aqui, alguém já jejuou para que Jesus voltasse logo aqui? Ninguém. Isso está associado com o ponto seguinte, mais um, a grande comissão. Se nós realmente desejarmos que Jesus volte, nós vamos orar para que todos os povos do mundo conheçam Jesus. Porque, na verdade, Jesus falou assim, e este evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Nós estaríamos desejosos de cumprir isso, para que Jesus viesse, orando cada vez mais para que portas fossem abertas para o evangelho em todos os países do mundo. E não só lá em casa, onde eu tenho um parente não crente. Sabe? Não só lá no meu trabalho, onde eu tenho um amigo que eu estou orando por. Não só nisso, mas especialmente em lugares onde o evangelho não chegou. Se nós realmente, irmãos, fôssemos o tipo de noiva desejosa de se casar, nós estaríamos jejuando e esperando mais pelo noivo e pela volta do noivo. Mas nós parecemos assim uma noiva muito letárgica. Uma noiva que gosta de ser noiva para sempre. Não, eu gosto de ser noiva, eu não quero ser esposa. Quero ser noiva. Não é esse tipo de coisa para a qual Jesus nos chama. Amém? Outro. Vou ler daqui que é mais fácil. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Sabe que o jejum pode mudar a história de alguém, pode mudar a história de um tempo. Antes disso aqui, irmãos, antes desse momento de jejum e de oração, que a igreja se encontrava junto, adorando a Deus, jejuando e orando, Paulo não tinha feito nenhuma das suas viagens missionárias. Nenhuma das suas viagens. Paulo não tinha escrito nenhum dos 27 livros do Novo Testamento. Nenhum. Depois disso aqui, desse momento de oração, que a igreja sai, que o Espírito Santo dá um comando, a história toda muda. É por causa desse negócio aí que o Império Romano ruiu, foi por causa especialmente desse ponto crítico aqui, que a gente acabou de ler, que hoje a gente tem assim muitos cristãos no mundo todo, como se fosse uma religião dominante no mundo todo.
por causa disso. Na nossa vida, às vezes nós nos colocamos diante do Senhor esperando uma resposta de algo. A Bíblia nos ensina e nos estimula a buscarmos a Deus em oração também a respeito de uma direção. Eles estavam aqui orando juntos, jejuando juntos, adorando a Deus juntos, quando o Espírito Santo deu uma direção. Ó, separa para mim Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. E eles despediram esse povo. Se existe algo na sua vida que você tem buscado uma resposta de Deus, que não seja uma resposta moral, que esteja na Bíblia, talvez, uma direção muito específica a respeito de algo, você pode entrar na presença de Deus, mostrar para Deus a fome que você tem dele, para que Deus, olhando para a sua fome, te satisfaça nele e na sua vida, Deus coloque e faça com que os propósitos que ele projetou para você aconteçam. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque nós chegamos na presença de Deus, muitas vezes, direcionados já para alguma coisa. Nós chegamos diante do Senhor e já assim, Deus, eu quero isso, 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 isso. Em nome de Jesus, com jejum, amém. Não se trata disso. Sabe quando a gente jejua da maneira certa, quando a gente tem fome de Deus da maneira certa, nós chegamos diante de Deus, não dizendo assim, Deus, eu quero isso, isso, isso e isso. Mas ao contrário, Deus, o que o Senhor quer de mim nisso, 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 nisso e naquilo? Aí a coisa inverte. E nós, em vez de sermos espécie de pessoas que dão ordens a um garçom que serve bênçãos, passamos a ser, de fato, os servos do grande rei que o Senhor é. Amém? Próximo. Aprendendo com pessoas imperfeitas. Olha só esse ditado de Piper. Os cristãos mais fortes e mais maduros que já conheci são sempre os que sentem mais fome de Deus. Mais um. Coloquei numa galeria, irmãos, tanto pessoas que estão muito afinadas com a nossa doutrina, quanto pessoas que assim divergem um pouco da gente, que foram usados pelo Senhor, lançaram mão do jejum muitas vezes. Eu poderia citar aqui a história de vocês, por exemplo, de Spurgeon, que conta como a igreja dele foi visitada quando ele declarou um tempo de jejum lá. E ele diz assim, olha, a gente está tão mais perto da glória de Deus que agora a gente pode refletir muito mais o brilho de Jesus. Se Jesus usou do jejum para vencer o diabo, nós também vamos usar o jejum para glorificarmos o Senhor. Será que isso não é sugestivo para a gente? Poderia citar ali para vocês, por exemplo, Finney, que Charles Finney não é uma pessoa que está assim tão afinada com a nossa doutrina, tá? Por exemplo. Mas ele foi muito usado por Deus para salvar muita gente. Ele era um evangelista americano. E ele fala assim, olha, ele conta a experiência dele e assim, olha, não vou falar isso aqui para me gabar. Ponto. Mas Deus me visitou no dia tal de outubro, dia 10 de outubro de 1700, acho que é alguma coisa. E eu senti isso, e isso foi Deus tal. Ele explica a experiência dele. Ele fala assim, olha, a partir desse momento eu comecei a pregar do evangelho e as minhas palavras entravam no coração das pessoas como se um arame farpado abraçasse o interior das pessoas. E era por isso que era tão impactante quando as pessoas ouviam Finney. E ele usa essa expressão. Às vezes eu nem me dava conta do quão forte aquilo surtia na vida das pessoas, mas Deus estava fazendo aquilo. Aí ele fala assim, olha, de tempos em tempos, eu sentia como se a minha igreja estivesse letárgica, como se eu falasse para as pessoas e elas não reagiam mais ao evangelho da mesma maneira. Então eu parava um tempo específico para orar e para jejuar por um certo período. E então eu percebia que, novamente, aquele poder me envolvia e eu estava preparado para pregar o evangelho. E essa tem sido a minha experiência dele. Mas, gente, eu podia falar que, gente, sabe que Jonathan Edwards, ele é conhecido por ter pregado uns sermões assim, meu Deus, que é aquele pecadores nas mãos de um Deus irado. Nesse sermão, as pessoas se abraçavam nas colunas da igreja e choravam, porque elas tinham a impressão de que o chão poderia se abrir a qualquer momento e que elas iam direto para o inferno. Sabia que ele jejuou muito tempo antes de pregar esse sermão? Sabia que muito do pouco poder que nós temos, não é porque a gente deixa de jejuar como se a gente tivesse um poder específico, mas é porque nós estamos tão famintos por tantas coisas que a nossa fome por Deus é tão pequena que nós não desejamos Deus e Deus não age na nossa vida com tanto poder para impactar pessoas. E é por isso que, apesar de ser teologicamente certo, apesar de estar tudo na Bíblia, apesar de todos os fenômenos e os fatos que estejam citados nas nossas palavras sejam verdadeiros, não surte tanta força. Porque a nossa fome por Deus é muito pequena e porque a gente não separa um momento para se alimentar do Senhor. Esse cara ele sabia onde se refugiar. Não era assim, está tão ruim, eu vou tomar um sorvete. Não, ele não fazia isso. Está tão triste, eu vou dormir.
Sabe, muitos de nós, irmãos, especificamente assim, depressão, problemas, frustrações, nós só queremos correr e dormir, nos esconder e comer e parar de pensar. Quando a gente jejua, fala assim, eu não vou fingir que isso não está acontecendo, eu vou levar para Deus. Esse homem aqui está pregando e está vendo que o povo está assim, apático. Você acha que ele foi para casa se lamentar? Ele foi para casa jejuar e orar. Falou assim, eu não vou comer. Deus, olha para mim aqui. Por favor, usa a minha vida, não deixe isso ficar assim não. Eu tenho fome do Senhor. Não vai adiantar nada eu ir para outros lugares. Eu estou aqui diante do Senhor, me alimenta a alma. E essa é a experiência dele, é o que ele conta. Mas eu poderia citar, por exemplo, aqui a igreja coreana. Irmãos, a primeira igreja coreana, segundo os dados, ela foi instalada em 1884, a primeira. 100 anos depois, na Coreia, havia 30 mil igrejas. Isso dá uma média assim, de mais ou menos 300 igrejas a cada ano sendo implantadas. A prática da igreja coreana até hoje, é jejum e oração. É uma igreja que ora muito e que jejua muito. E não jejua pouco assim, nem jejua assim, meio período, não. Um povo que tem sede de Deus. Hoje, aproximadamente 30% da Coreia do Sul é crente. Um espaço de tempo muito curto. Um povo que está orando para Deus salvar e jejuando assim, Deus salva a gente. Faz o seu evangelho crescer. Irmãos, às vezes nós jejuamos só porque a gente tem uma causa assim, muito difícil, porque eu quero passar muito, porque eu quero muito casar. Não, Deus, por favor, isso aqui na minha vida. E você percebe uma igreja que está crescendo a todo vapor, jejuando para que Deus salve a gente. Sabe por que eles jejuam lá? Deus, quebra esse muro aqui de divisão entre a nossa Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Abra as portas para o evangelho. E eles creem, gente, que isso vai acontecer em um período muito curto. E eu não duvido. Eu só queria estar lá para celebrar isso. Vai acontecer em algum momento. E a gente olha para um país desse e a gente precisa que a igreja decrete um dia para a gente orar por um país diante de uma crise dessa. Porque não parece óbvio jejuar diante de tudo que está acontecendo. Se a gente olhar para o povo de Israel, a gente vai perceber que quando o bicho pegava, eles se lançavam no chão, com humilhação e com jejum. Mas, assim, as coisas que nos tocam hoje, são tão pessoais, são tão temporais, são tão passageiras, que nós jejuamos por coisas que nem são causas nobres diante de Deus. O nosso jejum, às vezes, é até focado por aquilo que passa, que é muito restrito. Deus nos chama para algo mais, irmãos. Olha para esses homens aqui. Galera que orava muito. Que eu posso falar aqui, por exemplo, de David Brainerd, por exemplo. Vocês já leram alguma coisa sobre David Brainerd? Gente, eu li os diários de David Brainerd, dava vontade de falar assim, meu pai, eu queria ser amigo dessa pessoa. Queria colar nele, que aprendeu um montão de coisa. E ele conta sobre as histórias dele. Era uma pessoa que ele escrevia isso no diário dele, é por isso que a gente sabe. Jejuns secretos e orações secretas. Era aquela pessoa assim que dava um ninja, fala assim, ninguém vai saber onde é que eu vou, ninguém vai saber onde é que eu fui, mas eu vou procurar Deus, eu tenho fome de Deus. Isso acontecia com ele. Amém. Em frente, mais um. Para além da abstinência de alimentos, vamos lá, Isaías 58. Isso é bem conhecido nosso, né? Isaías 58. Quem achou, diga achei. Fala mais alto para eu ouvir daqui. Amém. Diz assim, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma,
incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Então chamarás e o Senhor responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fará a tua alma, fartará a tua alma, até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, o que a gente entende aqui é que só aqueles atos de piedade não querem dizer nada diante do Senhor, sabia? Porque eu oro, porque eu vou na igreja, Deus quer ver em nós algo que vai além disso, uma transformação genuína, uma fé que transpõe aquilo que parece atos de devoção e de piedade, algo que nos caracteriza assim como o fazer do crente com aquela Bíblia e aquelas músicas. Deus diz assim, olha, o que eu quero de vocês mesmo quando vocês jejuem é que vocês ajam com um povo que é convertido. E não só isso, tem algumas características aqui que eu queria ver com vocês. Olha só, eu coloquei a citação da NVI e diz assim, olha, porque jejuamos, dizem, e não viste, porque nos humilhamos e não reparaste, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Então, você está falando assim, mais um, vamos ver o próximo, 4. Seu jejum termina em discussão e rixas, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Então, você está falando assim, olha, esse jejum que vocês fazem sem misericórdia, esse jejum que vocês fazem sem solidariedade, esse jejum que vocês fazem e mantêm-se brigados com as pessoas, esse jejum não é agradável a mim, não é o jejum que eu aceito. Muitos de nós oferecem coisas a Deus, irmãos. Deus, eu te dou isso, eu ofereço o meu louvor, ofereço. Mas as nossas relações às vezes estão quebradas e nós não consertamos e continuamos com aquela prática de piedade como se Deus estivesse aceitando aquilo. Deus está bradando aqui, como diz no começo do capítulo, em alta voz, gente, atenção. Eu não quero isso de vocês, não. Não adianta vir para cá com esse mimimi, com essa cara toda de choro, com esse pano de saco todo, se vocês não se arrependerem de uma maneira genuína. Sabe por isso que é bom levar jejum de uma maneira certa? Porque você se lembra o tempo todo que está jejuando. Fala assim, meu Deus, eu estou jejuando. É claro que eu não posso falar isso. Fala assim, meu Deus, eu estou jejuando. Como é que Deus vai receber esse jejum? E eu estou brigada com o cicrano. Meu Deus. Se o seu jejum não pode ser aceito por Deus por uma dessas razões aqui, maravilha. Sabe por quê? Porque Deus está mostrando para você como um check-up de algo que precisa mudar na sua vida. Toda vez que a gente jejua da maneira certa, irmãos, Deus nos ajuda a enxergar algo na nossa vida que não está bem. Outro ponto, diz assim, será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre panos de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Mais um. 6. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas
do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Deus está falando assim, olha, não adianta você vir jejuar a mim e oprimir o seu irmão. Eu quero de você algo mais. Deus está falando aqui sobre graça e sobre verdade. Seja uma pessoa graciosa quando você jejua. Seja uma pessoa bondosa quando você jejua. Próximo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou. Não é não recusar a ajuda ao próximo. Mais um. Aí sim, você chamará o dia do Senhor, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar. Esse versículo aqui, o 7, fala assim, partilhar comida com o faminto. O que dá para entender aqui, segundo alguns teólogos, é o seguinte, não é só você parar de comer, é como tirar o pão da sua boca e colocar na boca de alguém que não tem pão. Quando o jejum fala aqui sobre por que vocês estão se vestindo de pano de saco, desse jeito, pega essa roupa que você tem a mais e dá para alguém que não tem. Desfazer-se de algo que você tem para alguém que não tem. Não é apenas não usar o que você tem, mas saber usar bem o que Deus te deu. Amém? Mais um? Acho que temos mais um. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Mais um, 13. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiserem no meu santo dia, e você clamar e você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho e de fazer o que bem quiser e de falar futilidades. Sabe o que é maravilhoso? Não, o jejum, gente, ele alinha várias coisas da nossa vida, N coisas na nossa vida. Uma das coisas que talvez você pode precisar de uma ajuda a mais para perceber é que você precisa de um dia para descansar e honrar a Deus. Ele diz assim, olha, se você chamar o meu dia deleitoso, não é apenas não fazer nada domingo, que é o dia que a gente usa para honrar o Senhor, mas é usar esse dia para se encher de Deus, para se alimentar de Deus. Em outras palavras, se você, durante o sábado, que era o dia naquele tempo, né, para um judeu, está jejuando, não fique fazendo outras coisas, se alimente do Senhor. Seja esse dia deleitoso, tenha prazer nesse dia, se alimente de Deus nesse dia. Amém? Mais um. Questões mais frequentes. Irmãos, já estamos terminando aqui, acho que eu até extrapolei, né? Mas dessa vez não tem plaquinha, então não sabia. Mas algumas questões mais práticas quanto ao jejum. Vamos lá. Quanto tempo? Na Bíblia, pessoas fizeram jejum em períodos diferentes, não há um período fixo. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus também, 40 dias. Mas eu tenho, por exemplo, o jejum relacionado a Esté e Mardoqueu. Foram 3 dias. Daniel jejuou 21 dias. Tá? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, não há uma regra. Amém? Outro. Comida mais água? Irmãos, pode ser comida e água, pode ser só comida. Tá? Alguns comentaristas dizem o seguinte, que o jejum de Jesus ele foi só comida, não foi água. Porque eles interpretam aquele final assim, e depois disso teve fome. Como a Bíblia não fala assim, teve sede, então possivelmente Jesus fez jejum só de comida e não de água. Mas a gente não pode afirmar isso 100%. Tá? Mas você pode fazer jejum de água e de comida, ou de comida e de água. Tá? Tranquilo. Outro. Todos os alimentos. Olha, é interessante que a Bíblia, por exemplo, Daniel, ele fez jejum daquilo que era mais agradável a ele. Ele falou assim, durante esse período, que eram 3 semanas mais ou menos, não comi nada que me fosse agradável, saboroso. Tá? Nem passei perfume, por exemplo. Ele falou, não usou óleos, nessas coisas. Então, ele jejuou aquilo que era mais gostoso. Ele falou, pão desejável eu não comi, nem vinho, nem carne. Então, aquilo que era de melhor, ele diz assim, não. Isso é alguma coisa para você que é muito difícil comer, você pode jejuar isso. Assim, eu não aguento ficar sem café. Gente! Ou não aguento ficar sem chocolate, sabe? Se isso é algo que já exerce um certo domínio na sua vida, você pode jejuar isso, tá? Outro ponto. Como usar o tempo de jejum? Boa parte dessa pergunta já é respondida aqui em Isaías 58.
Mas é interessante que você esteja em todo tempo orando no Espírito enquanto você jejua, tá? É importante manter-se concentrado no Senhor. Isso não significa que você não pode estar em jejum enquanto você trabalha. Até porque tem pessoas que trabalham de segunda a sábado, senão elas só teriam um dia na semana para jejuar. Mas é interessante que o tempo todo você se mantenha ligado com Deus, para que o seu jejum não seja aquele tipo de coisa assim, olha, começou, parei de comer, terminou, voltei a comer. Tá? Quem faz muito isso são os islâmicos. Eu tinha uma colega que ela... não posso falar isso, né? Vai para a internet. Não pode falar. Mas o seu jejum não tem que ser um automatismo. Não pode começar assim, começou meu jejum, agora eu não posso comer nem beber nada. Aí deu meio-dia, sei lá, 3 horas, terminou meu jejum, agora eu posso... Não. Em todo esse período, você tem que ter uma busca por Deus. Os judeus, especialmente, eles faziam muito isso. Em todo o tempo que eles jejuavam, eles colocavam aquela causa diante do Senhor, para que Deus tomasse conhecimento da dependência deles. Amém? Tem mais um? É o último, né? Amém. Irmãos, o tempo já passou. Vocês têm alguma pergunta? Eu não posso sair daqui porque está filmando também. Ou algum acréscimo? Amém? Não? Então eu queria chamar a Bel para cantar uma música aqui para a gente terminar.